Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. No evangelho de hoje, Jesus, vamos dizer assim, que destrói completamente a hipocrisia dos fariseus a respeito do repouso sabático. E Jesus dá uma resposta tão perfeita que eles se calam diante de Jesus. E os sabatistas, nos dias atuais, querem trazer à tona ou trazer de volta esses mesmos pensamentos judaizantes de guarda de sábado da lei antiga. Nós podemos ver no evangelho de hoje que não tem fundamento algum a hipocrisia farisaica de querer condenar Jesus por guardar o sábado, quando eles mesmos não guardavam e ainda levavam os seus filhos ou seus escravos romperem, quebrarem o descanso sabático, que também era para os escravos. Então é aquilo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou façam o que eu mando, porque eu tenho autoridade sobre vocês. E a minha autoridade supera a autoridade de Deus, se fôssemos pensar como os fariseus estavam pensando. Veja o que diz o evangelho de hoje. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Então Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Qual foi o dia? Em um dia de sábado. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico, ou seja, um homem doente. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Por que eles ficaram em silêncio? Porque eles mesmos estavam quebrando o repouso sabático nessa refeição aqui. Aí alguns sabatistas vão dizer: não tinha quebra do sábado na refeição. Tinha, meus irmãos. Vamos ver o que diz, antes de concluirmos o evangelho, vamos ver o que diz o mandamento de Deus a respeito do sábado. O mandamento do Senhor a respeito da guarda do sábado, que está em Êxodo 20, verso 8 a 11, é muito claro e muito específico. E depois nós iremos ver Êxodo 35, corroborando com essa passagem aqui. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum. Veja, não farás trabalho algum. Nem tu. Aí aqui os fariseus, nesse jantar, não estão trabalhando, certo? Eles estão ali à mesa com Jesus, jantando. Eles não estão trabalhando, jantando ou almoçando, né? Aconteceu que no dia de sábado Jesus foi comer na casa de um fariseu. Não sabemos a hora. Mas até aqui os fariseus não quebraram o repouso sabático. Eles estavam jantando, eles estavam à mesa, comendo. Afinal, comer é uma necessidade biológica e vital. Porém, vamos ver o que diz o mandamento, continuando a leitura, Êxodo 20, versos 10. Não trabalharás, não farás trabalho algum em tua casa. Não farás trabalho algum em tua casa. Nem teu filho, nem tua filha. Aí eles podem dizer: não, mas meu filho, né? Os fariseus poderiam dizer: mas meu filho e minha filha estão à mesa comigo, estão só comendo. Não tem nada que quebre o repouso sabático aqui. Só que o mandamento não para nos filhos e na filha. Ele vai dizer: nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros. Porque em 6 dias o Senhor Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Ou seja, por que os fariseus não responderam a Jesus
Porque no evangelho de hoje, São Lucas, vamos continuar, né? Versículo 4 de São Lucas 14, diz assim: mas eles, os fariseus, ficaram em silêncio. Por que eles ficaram em silêncio? Eles ficaram em silêncio porque Jesus não estaria, segundo a mentalidade sabatista e segundo a mentalidade farisaica, quebrando o sábado? Não. Em outras ocasiões, quando Jesus curou no dia de sábado, eles questionaram, eles brigaram, eles reclamaram, eles discutiram com Jesus. Mas por que eles não brigaram aqui? Por que eles ficaram calados? Porque com certeza, para que aquele banquete fosse posto à mesa, no mínimo, o filho e a filha, mas vamos dizer que não estão ali, mas no mínimo, o servo, a serva, trabalharam no dia de sábado. Como também os animais. Eles podem dizer, não, mas foi tudo feito no dia anterior ao sábado. E para servir esse alimento, para servir esse banquete ali no momento, para servir, cada um serviu-se? Ou o servo e a serva, os escravos, serviram? Se os escravos serviram, eles trabalharam, eles quebraram o repouso sabático. E se o filho, a filha, o servo, a serva quebram o repouso sabático, eles pecam. E o pai é responsável por ele. Lembra do filho de Eli, os filhos de Eli, sacerdote? Que o pai foi culpado pelos pecados deles? Lembra, por exemplo, de toda a história de Jó? Jó constantemente procurava oferecer sacrifícios em expiação por uma possível quebra de uns dos mandamentos pelos seus filhos. Veja Êxodo 35, o descanso sabático, o Senhor dando orientações ao seu povo por meio de Moisés. Êxodo 35, do 1 ao 3. Moisés convocou toda a Assembleia de Israel e disse-lhes: eis o que o Senhor ordenou. Trabalharás durante 6 dias, mas o 7º será um dia de descanso, completo, consagrado ao Senhor. Todo o que trabalhar nesse dia será morto. Não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas nesse dia. Veja, nem acender o fogo para fazer a comida era permitido. Nem acender o fogo. Será mesmo, meus irmãos, que nesse jantar ou nesse almoço que Jesus foi na casa dos fariseus, nem os servos deles trabalharam? Acendendo o fogo, aquecendo a comida, servindo a comida, levando a comida até a mesa. Ou seja, o pensamento sabatista, farisaico, é uma hipocrisia completa. Se estivéssemos debaixo da lei antiga, da forma legalista como os fariseus mandavam que as pessoas cumprissem, porque eles mesmos não cumpriam, eles atavam fardos pesados e colocavam sobre o jugo, sobre as costas das pessoas, mas não movia um só dedo para carregá-lo. Assim acontece com o pensamento sabatista. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós, fariseus hipócritas, sepulcros caiados, se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Por que não foram capazes de responder? Porque esse pensamento legalista, sabatista, de guarda de sábado, é a hipocrisia farisaica ressuscitada nos dias atuais. Jesus, segundo a mentalidade desse povo, teria quebrado o repouso sabático. Só, meus irmãos, que Jesus deixa muito claro em todos os seus discursos
que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. É o mesmo que dizer assim: olha, cuidado, você não pode idolatrar o seu carro, porque o homem não foi feito para servir ao carro, mas foi o carro que foi feito para servir o homem. Por isso, o homem não foi feito para servir o sábado, mas o sábado foi feito para servir o homem. E por que isso? Porque foi para o descanso do homem. Quando Deus pensou no repouso sabático e coloca isso como sendo santo, como sendo guarda para o Senhor fez isso pensando no homem, pensando na possibilidade do homem descansar, principalmente o escravo. E nós podemos ver isso. Se você, por exemplo, ler o livro de Levítico, eu acabei de ler esses dias completo. Se você ler Levítico capítulo 23, veja o que vai dizer verso 1 ao verso 3. Vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: dizei aos israelitas o seguinte: eis as festas do Senhor, que anunciareis como devendo ser santas assembleias. Essas são as minhas solenidades. Ele vai dizer: trabalharás 6 dias, mas no 7º dia, sábado, dia de repouso, haverá uma santa assembleia. Nele não fareis trabalho algum. É o repouso consagrado ao Senhor em todos os lugares em que habitais. Aí você vai aqui para Levítico 23, ainda 23, ele vai falar sobre o mês, o 7º mês, um mês sabático. Ele vai falar também sobre um ano sabático em outros pontos aqui do livro de Levítico. Ou seja, o 7º dia é descanso para o homem e também dia de adoração a Deus. O 7º mês de cada ano é descanso. Descanso não somente para o homem, mas também para a terra repousar, para a terra descansar. Esse evangelho vai ficar comprido, mas eu vou ler aqui, né? Para que essas pessoas que pensam no repouso sabático como hoje ainda como se fosse lei aos moldes da lei do Sinai, consiga aprender. O Senhor disse a Moisés, Levítico 23, 23. O Senhor disse a Moisés: dizei aos israelitas o seguinte: no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós um dia de repouso, solenidade que publicareis ao som da trombeta, uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil e oferecereis ao Senhor sacrifícios consumidos pelo fogo. O Senhor disse a Moisés: no 10º dia do 7º mês será o dia das expiações. Então, veja, ele continua, versículo 28, Levítico 23, 28. Não fareis trabalho algum naquele dia, porque é o dia de expiação, em que devem ser feitas as expiações por vós diante do Senhor vosso Deus. Todo aquele que não se humilhar nesse dia será cortado do meio do seu povo. E todos os que fizer nesse dia um trabalho qualquer, eu o suprimirei do meio de seu povo. Não fareis, pois, trabalho algum. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes em todos os lugares em que habitardes. Será para vós um sábado, dia de descanso absoluto, e humilhareis vossas almas. Observareis vosso sábado desde a tarde do dia 9, véspera, na sexta-feira do mês, até a tarde do dia seguinte. Quando ele diz dia 9 aqui, o 10º dia do mês, mesmo que não seja o sábado, veja, no 7º mês, janeiro, vai o 7º mês, quando chegar o 7º mês, o Senhor está dizendo a Moisés, nesse 7º mês, no dia 10 desse 7º mês, independente, mesmo que não seja o dia 10 desse 7º mês, mesmo que não seja um sábado, será para vós um sábado. Será para vós um sábado. E nesse dia não farás trabalho nenhum. Trabalharás no dia 9, ou seja, no 9º dia do mês, que ficaria como se fosse uma sexta. Isso aqui é... Mas ninguém mais quer seguir isso. Ah, não, mas porque nós estamos na graça de Deus. Se nós estamos na graça, meus irmãos, se nós estamos na graça, o dia Dominus é o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitara.
esse sim é o dia do nosso descanso. Esse sim é o dia de consagrarmos ao Senhor e humilharmos as nossas almas diante do Senhor e prestar-lhe um culto de ação de graças. E o culto de ação de graças não é mais dado com sacrifícios de animais, como era feito na lei antiga, para celebrar tanto o dia de sábado, o 7º dia, como celebrar também o 7º mês, que era um mês sabático, como também celebrar o ano sabático, que era 6 anos, e no 7º ano, esse ano seria um ano sabático. E, inclusive, o povo de Israel não poderia plantar nesse ano, não poderia fazer limpeza alguma da vinha, poda da vinha, não poderia fazer nada. Eles teriam que se alimentar da providência divina, que nos seus campos estivesse alguma coisa que desse fruto, grão, e ali sim eles poderiam ir colher aquilo que ficou ali na vinha, na videira, na oliveira, no trigal, mas não poderiam trabalhar durante o ano inteiro. Então, sabatistas, façam isso. Contem 6 anos e no 7º ano não vá trabalhar. Vivam da providência divina, vivam da esmola, daquilo que chegar até a casa de vocês. Eu faço esse desafio. Ou guardem também o 7º mês, o mês sabático. O primeiro dia do mês, do 7º mês, guardem também. E guardem nesse dia também o 10º dia desse mês, que será como um sábado, independente que caia no sábado ou não. Isso é hipocrisia. Isso é querer amarrar de novo a sair da graça e voltar para a lei. É o que diz o apóstolo São Paulo na carta aos Gálatas. Eu não vou ler, mas leia a carta de São Paulo aos Gálatas. São Paulo vai dizer: vocês começaram na graça e estão querendo retornar para a lei. Infelizmente, é isso que os sabatistas estão levando as pessoas a fazerem e também estão fazendo. Caindo da graça e se aprisionando de novo à lei. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, São Lucas 14, versos 1, depois versículos do 7 ao 11. Jesus hoje vem trazer para nós uma lição de humildade. Vejamos o que diz o Santo Evangelho. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Então o Evangelho continua, Lucas 14, e aqui traz-se a evidência do primeiro versículo, quando diz que Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E, observem, dia de sábado. E qual é a lição que Jesus traz para todos nós cristãos e também para os sabatistas? Não é a observância do sábado, mas é a humildade, a simplicidade, lançar fora o orgulho e ser humilde, ser uma pessoa não dada à ostentação. Então Jesus continua dizendo: Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dar o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Percebe que nos dias atuais as pessoas ainda fazem isso? Buscam sempre os primeiros lugares, nas festas, nos banquetes, nas reuniões, nas apresentações. E Jesus está dizendo que se você é convidado para tal lugar, coloque-se lá atrás. Veja o que ele vai dizer. Versículo 10. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Veja que Jesus
fecha o evangelho de hoje nos deixando uma máxima. E qual é a máxima? Jesus não disse, por exemplo, quem humilhar será humilhado, e quem for humilhado será exaltado. Não. Jesus mostra para nós que a humilhação diante de Deus e diante dos homens deve ser voluntária. Não é que nós sofreremos humilhações, mas é que nós nos humilhemos. Claro que essa humilhação que Jesus coloca é tomar o lugar que é nosso, no sentido de não buscar ocupar lugares em primeiro destaque, achando que nós somos pessoas importantíssimas. Por isso ele diz, porque quem se elevar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quem se elevar, ou seja, quem procurar os primeiros lugares, vai acabar indo sentar lá atrás. E quem se humilhar, ou seja, quem procurar os últimos lugares com humildade, pensando, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Não com espírito de menos-valia, ou para depois dizer alguém vai me chamar e eu vou ser bem visto. Não, mas pensar, vou ficar por aqui mesmo. Se por um acaso o meu lugar de sentar não for esse, alguém vai chegar até mim. Será exaltado, e aí sim a pessoa será levada ao seu lugar de destaque. Porém, hoje, graças a Deus, nas festas de casamento, nós não corremos mais esse risco. Nós, ao chegarmos no ambiente, as mesas já estão lá marcadas. Então que nós possamos ter o coração humilde diante de Deus e não cairemos na ostentação e naquilo que o diabo quer, a vaidade, né? A vaidade por excelência. Façamos como São João Batista, que eu diminua, para que ele cresça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, estamos aí no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos do 12 ao 14. Esse Evangelho é continuidade de algumas reflexões que fizemos aí, em que Jesus foi convidado a comer, a tomar uma refeição na casa de um fariseu. E nós vimos Jesus curando o hidrópico num dia de sábado, na sexta-feira. No sábado nós vimos Jesus dando um exemplo de que se fomos convidados a uma festa, deveríamos sentar nos últimos lugares para assim podermos sermos elevados, após a nossa humilhação. E no Evangelho de hoje, Jesus vem nos ensinar que nós devemos fazer a caridade a quem não pode retribuir aquilo que nós fazemos. E Jesus nos diz isso fazendo a seguinte exortação, o seguinte ensinamento. Dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. E Jesus vai dizer, pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Então aqui, meus irmãos, Jesus está nos dando um ensinamento sobre a caridade. Primeiramente sobre a humildade, de sermos humildes suficiente para sabermos que nada do que nós temos é nosso, pertence ao Senhor e nós somos meros administradores. E pior, administradores infiéis, que só fazemos aquilo que nos foi ordenado fazer. Porém, do outro lado, Jesus vai dizer, se vocês quiserem fazer algo por alguém, façam para os mais miseráveis. Façam isso para os pobres, para os aleijados, para os coxos, para os cegos, para todas aquelas pessoas que de alguma forma vivem a injustiça que o mundo impõe sobre elas. E assim, vocês farão isso sem querer nada em troca, e até mesmo porque estas pessoas não têm como retribuir o favor, a caridade, o ato de misericórdia que foi exercido sobre a vida delas. Então,
o Senhor vai dizer para nós: tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Meus amados irmãos, o evangelho de ontem, deste domingo, falava das bem-aventuranças. E Jesus deixava muito claro que as bem-aventuranças, e principalmente a última delas, que foi aquela que Jesus vai dizer: quando vocês forem perseguidos, caluniados, defamados por causa do meu nome, alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. E então será grande a vossa recompensa nos céus. Então, meus amados irmãos, por que esperar a recompensa dos homens? Por que esperar a recompensa neste mundo? Se neste mundo tudo será destruído, tudo deixará de existir. Jesus disse que céus e terras passarão. Mas também Ele nos alertou, também Ele nos exortou, também Ele nos ensinou a acreditarmos que um novo céu e uma nova terra será criada. E assim nós poderemos viver com Ele para sempre, depois da ressurreição dos justos. Peçamos ao Senhor a graça de sermos justos. Peçamos ao Senhor a graça de sermos misericordiosos. Peçamos ao Senhor a graça de sermos autênticos e verdadeiros, porque somente assim poderemos ser coerentes com aquilo que nós acreditamos e professamos. E assim poderemos viver aquilo que nós cremos e aquilo que nós professamos. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 14, versos do 15 ao 24, é continuidade do Evangelho desde sexta-feira. Sexta-feira nós vimos Jesus ir a um banquete, a uma festa ou a um jantar. Ele foi a uma refeição na casa de um fariseu. Lá ele curou em dia de sábado e foi criticado por causa disso, como muitos sabatistas fazem até hoje. Depois nós vimos Jesus no sábado ensinar sobre a humildade, procurar sentar nos últimos lugares. Depois nós tivemos aí uma diferença de segmento de leitura, domingo por conta da solenidade de Todos os Santos, e ontem nós vimos Jesus ensinar sobre a caridade. Hoje Jesus vai dar uma resposta a uma, vamos dizer assim, indagação ou uma admiração, melhor dizendo, de uma pessoa que estava sentado à mesa e diz a Jesus. Um homem que estava à mesa disse a Jesus: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Veja, ele disse a Jesus: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus, para falar sobre isso, Jesus vai contar uma parábola. Primeiro, para mostrar que o seu povo, quando Jesus vem para o seu povo, lá no Evangelho de São João, vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Jesus também vai dizer que eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus veio, o primeiro grupo a rejeitá-lo são os religiosos, são os líderes do povo, os anciãos, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os saduceus e tantos outros grupos que existia dentro, podemos assim dizer, do judaísmo quando Jesus chega. E esse grupo que o rejeita, primeiro grupo, o grupo dos líderes, dos religiosos, rejeitam Jesus de maneira muito clara, muito expressiva. Existe outro segundo grupo que também rejeita Jesus. E esse outro grupo, esse segundo grupo que rejeita Jesus, são os seus familiares. Por isso ele vai dizer, nenhum profeta é bem recebido em sua própria casa. Seus parentes, aqueles de Nazaré que conheciam Jesus, o rejeitaram. E um terceiro grupo é o maior grupo possível, de todas as pessoas das 12 tribos de Israel, que não o aceitaram como Messias. Então Jesus vai classificar esses três grupos que o rejeita dentro da parábola da seguinte maneira. Jesus respondeu: um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Os religiosos estão aqui na primeira classe. Na hora do banquete, mandou seus empregados dizer aos convidados: vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo
e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite as minhas desculpas. Podemos dizer que os líderes políticos e religiosos de Israel. Um outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Podemos dizer que os parentes próximos de Jesus, os familiares de Jesus, que o rejeitaram, a ponto de dizer: ele está louco, ele está fora de si, ele está com um demônio. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. Esse grupo é a maioria do povo de Israel que preferiu adorar os deuses pagãos, os deuses estrangeiros, os deuses que eles aprenderam a cultuar no Egito, quando saíram do Egito e ainda na Babilônia. Quando eu digo isso, eu estou falando dos descendentes das tribos de Israel que se tornaram adoradores de outros deuses e não aceitaram o Deus verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos ali, todos aqueles que livre e espontaneamente rejeitaram Jesus. Veja que não foram todos sem exceções. Foram todos aqueles que livremente disseram: eu me casei, não posso ir. Eu comprei uma junta de boi, não posso ir. Eu comprei um terreno, não posso ir. Então, voluntariamente disseram não ao reino de Deus. Ou seja, aqui nós podemos ver claramente que a graça não é irresistível. Poderia ser, porque para Deus nada é impossível. Mas a graça de Deus não age contra a natureza. A graça não age contra o livre-arbítrio. Então, livremente, eles disseram não à graça de Deus que vinha. Rejeitaram a graça de Deus. Então, Jesus vai dizer, segunda parte da parábola: o empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Veja, todos aqueles que aparentemente era rejeitado pelos líderes políticos e religiosos da época. Então, Jesus tem uma escolha preferencial por aqueles que são marginalizados das classes dominantes. Todos aqueles que são marginalizados pelas classes que governam, pelos poderosos do seu tempo e também dos nossos dias, estes é que são as meninas dos olhos de Deus. Se você ler todo o Antigo Testamento, e eu estou fazendo isso, você vai perceber nitidamente que a viúva, o órfão, o estrangeiro, os doentes, esses eram rejeitados pelos políticos, pelos reis, pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos. Todos esses. Mas, na verdade, você vai ver que o Senhor vai dizer: ai daquele que atentar contra o órfão e a viúva, eu ouvirei o seu clamor. Ai daquele que atentar contra o estrangeiro. E assim sucessivamente. Porque o Senhor tem amor por aqueles que são pobres. A bem-aventurança de domingo dizia isso: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não somente pobre economicamente falando, mas pobre em espírito. Ou seja, aqueles que deixam tudo por causa de Jesus. Aqueles que abandonam tudo por causa de Jesus. E ele continua. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. Então veja, todos esses que Jesus cita aqui como pobres, aleijados, cegos e coxos, são aqueles de Israel que aparentemente eram rejeitados pelas lideranças religiosas da época. Esses aceitaram Jesus. Quem são eles? Aquele que Jesus vai dizer: olha, veio João Batista, pregou, as prostitutas e os publicanos, ou seja, os pecadores públicos, foram até João, mostraram-se arrependidos, confessaram seus pecados e foram batizados por eles. Mas vocês não foram até João. Então Jesus vai dizer: por isso, as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino dos céus. Então, esses aqui são aqueles do seu povo que aceitaram a pregação de João Batista, se arrependeram dos seus pecados e se deixaram ser batizados. Esses ocuparam lugar no reino de Deus. Mas, por incrível que pareça,
o lugar daqueles que deveriam aceitar, os líderes religiosos e outros, ficaram vazios. E por isso o empregado vai dizer: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse, no caso Deus Pai, o patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Então Jesus veio e vai levar todos até o reino de Deus. Todos, os justos e injustos, os bons e os maus, os que aceitaram Jesus e também os que não aceitaram, serão levados para o reino de Deus. E o Senhor se assentará no trono e aí ele irá julgá-los. Aqueles que o aceitaram voluntariamente, que aceitaram o convite para entrar no reino voluntariamente, receberão o galardão. O Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai. Desfrutai do reino que meu Pai preparou para vós antes da fundação do mundo. E aqueles que foram obrigados a entrar no reino por conta da ressurreição e a necessidade do juízo universal, serão expulsos de lá, ouvindo: ide para lá, malditos de meu Pai, para as sombras exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. O patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Aí ele diz: pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum daqueles que foram convidados e que rejeitaram. Nenhum daqueles, lembra do início da parábola? Nenhum daqueles que foram convidados e que deram desculpas provarão do reino. Chegarão até lá, podemos assim dizer, diante do trono de Deus e serão julgados. Os que aceitaram provarão do reino, sentarão à mesa com Jesus. Esse é o que a pessoa vai dizer, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Então, todos, justos e maus, serão apresentados diante do Senhor. Aqueles que o aceitaram provarão do seu reino, das bodas do Cordeiro. Aqueles que o rejeitaram ouvirão da boca dele mesmo a sentença: apartai-vos daqui, malditos de meu Pai. Meus amados irmãos, essa parábola ela vem nos ensinar que nós, independente do nosso pecado, estejamos abertos à graça de Deus, para que por meio da graça de Cristo possamos ser convertidos e assim podermos vestir o linho branco, lavado e alvejado no sangue do Cordeiro, e entrarmos no reino de Deus e ali desfrutarmos do banquete nupcial das bodas do Cordeiro. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, dando continuidade à reflexão diária do Evangelho, estamos no capítulo 14 de Lucas, versos 25 ao 33. No Evangelho de hoje, Jesus exige de nós a exclusividade do apostolado. Jesus exige de nós a exclusividade do seguimento a Jesus. Jesus, ele quer exclusividade. Ele não quer que o nosso coração fique dividido com mais nada. Entenda, não é que nós deixaremos de amar outras coisas na hierarquia correta do amor, mas é exclusividade, ou seja, o amor maior deve ser por Cristo Jesus. Veja o que ele vai dizer. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Duas condições que Jesus coloca aqui, extraordinárias. Duas condições para o seguimento de Jesus, para o apostolado com Cristo, que são exigências
muitas vezes mal compreendida. Mas o que Jesus está querendo dizer? Se os 3 primeiros mandamentos que se referem a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas, ou seja, guardar o dia de culto e adoração ao Senhor, não pode estar abaixo dos demais mandamentos, que o apóstolo São Paulo até nos lembra na primeira leitura de hoje de Romanos 13. Ele vai dizer, não pode estar abaixo do mandamento amar o próximo como a si mesmo. Porque esse mandamento, amar o próximo como a si mesmo, nele está contido os demais, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, né? E qualquer outro mandamento se resume neste, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos colocar os mandamentos ao próximo mais elevado do que os mandamentos a Deus, porque senão do contrário não conseguiremos ser verdadeiros discípulos de Cristo. E para nos dar uma visão mais ampliada da necessidade da nossa escolha, e uma escolha prudente, uma escolha feita com reflexão, não é uma escolha qualquer. Por isso que muitas vezes quando eu vejo um protestante, como eu vi esse final de semana num parque, praticamente forçando a pessoa, segundo ele, a aceitar Jesus, usando de artifícios, de argumentos que não é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é dócil. Você fala de Cristo, você fala do Evangelho, você fala do amor de Jesus e automaticamente o Espírito Santo, que está agindo no pregador, agirá também naquele que está ouvindo a mensagem. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu vi nesse domingo um artifício. Venha, porque hoje tem alguém que está querendo dar cabo da sua vida. E se você aceitar Jesus hoje, Jesus poupará a sua vida. Se você não aceitar Jesus, você estará colocando a sua vida em risco. Eu vi esses argumentos, essas palavras, para tentar convencer 2 pessoas a ser protestante. Então, Jesus vai dizer que essa escolha nossa deve ser de maneira calma, deve ser por uma ação do Espírito Santo e não da persuasão humana ou de argumentos humanos ou de estratégias humanas. Veja o que Jesus vai dizer. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar os alicerces e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, se você deseja seguir Jesus, você precisa fazer tomar essa decisão de caso pensado. Não é pela emoção. Se for pela emoção, você será como aquela semente que caiu à beira do caminho. Você até vai se alegrar, né, com a decisão que tomou, mas logo vem o diabo e rouba de você a semente, a palavra que foi semeada. Ou senão você será como aquele que caiu no meio das pedras, até se empolgará, até começará a caminhar com o Senhor. Porém, de repente a falta de fé, a falta de profundidade nas coisas espirituais fará com que você morra. Ou quem sabe, de repente, você pode ser como aquela semente que caiu no meio dos espinhos. Você até se alegra, você cresce, só que você começa a se preocupar com as coisas ao redor. E, por incrível que pareça, a tua preocupação faz com que as coisas que estão ao redor cresçam muito mais na tua vida do que a palavra de Deus que foi semeada em teu coração. E essas coisas, essas preocupações com a riqueza, com os problemas, sufocará a palavra de Deus e você não conseguirá dar continuidade no discipulado. É isso que Jesus está querendo dizer quando diz: calcula. Se você vai fazer uma obra, calcula para ver se você pode terminar. Porque se você não concluir a obra, as pessoas irão rir de você. Quantas pessoas vão dizer: fulano estava na igreja, mas agora debandou, agora está na bagaceira. Ou senão Jesus vai dizer ainda: qual rei, ao sair para a guerra com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000?
Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o desapego. O que Jesus está nos ensinando aqui é exatamente o desapego. O desapegar-se de si mesmo. O desapegar-se das coisas. O desapegar-se das pessoas. Porque senão, do contrário, jamais conseguiremos ser discípulos autênticos de Cristo. Porque o nosso coração estará dividido. O nosso coração estará partido. Ora amando a um, ora amando a outro. E Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e odiar o outro. Peçamos ao Senhor a graça, meus irmãos, de amarmos exclusivamente Jesus Cristo. E de Jesus Cristo, que é amor, virá todas as condições para amarmos hierarquicamente todas as outras coisas, uma após a outra, na lei do amor. Amém.